Nós já estamos no capítulo 2, enquanto o Fábio ajusta aqui, já deixa engatilhado, irmãos. Então, em Romanos capítulo 2, hoje nós vamos seguir a partir só tem que ajustar, diminuir um pouco, Fábio, bem. Então, nós chegamos no capítulo 2, versículos 17 a 29. Eu intitulei aqui, até mudei, o texto saiu outro aí no boletim, viu, Thaís? Se liga aí para botar nas nossas redes. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Achei essa foto aí que parece bem ilustrativa. Não é terrível conviver com alguém que fala uma coisa e vive outra? Nossa, terrível. A incoerência de vida traz consequências para os nossos relacionamentos nos mais diferentes contextos da nossa vida. Nós também não podemos perder de vista que o exemplo arrasta, especialmente quando nós estamos pensando nos nossos filhos. Não sei quantos lembram de um vídeo, já meio antigo, que mostrava vários adultos com seus filhinhos, as miniaturas, e eles vão imitando a conduta dos pais nos detalhes. Aí tinha um pai fumando, aí mostrava, era um vídeo para impactar, aí o pequenininho também com um cigarro do lado e amassava o cigarro. Não sei quantos lembram desse vídeo aí, mas querendo mostrar, que olha, a influência o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Coerência é uma marca importante na vida de qualquer um. Para o cristão, trata-se de algo, então, indispensável, tendo em vista o propósito da nossa vida, que é qual? Glorificar o nome do nosso Deus. Esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. No capítulo 2 de Romanos, e agora aqui, Fábio, tem que dar mais uma ajustadinha aqui, que nessa aqui que está reduzido já. Faz essa tabela entrar aí na tela. No capítulo 2, irmãos, de Romanos, Paulo ele passa a se direcionar aos judeus, com mais ênfase. Nós vimos antes, no capítulo 1, o foco estava ali nos gentios pagãos. Não sei quantos dos irmãos estão lembrados, devem lembrar. E Paulo ele revela o estado desses no capítulo 1, dos gentios, todo aquele que não é judeu, certo? Todas as outras nações ali que não são judeus. Revela o estado desses, afirmando que tais homens eram indesculpáveis, uma vez que eles adoravam a criatura no lugar do Criador. Quando eles deveriam reconhecer o Deus vivo como o Deus Todo-Poderoso. Então há uma entrega, a gente percebe isso no capítulo 1, há uma entrega judicial por parte de Deus. Lembram? Deus os entregou à imundícia, Deus os entregou a paixões infames, isso no capítulo 1, e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, com o foco nos gentios. Capítulo 1. O mundo pagão, certamente ele estava e está distante de Deus, sofrendo as consequências do pecado. E nós chegamos então no capítulo 2, e a ênfase com o mesmo veredito. Agora ela se volta para os judeus. És indesculpável. Coloca o olho aí no versículo 1 do capítulo 2. És indesculpável. E como vimos, Deus, ele não faz, e ele quer deixar isso claro, Paulo está querendo deixar isso claro, ele não faz acepção de pessoas. Paulo aqui deseja deixar claro para os seus compatriotas que nem mesmo eles, os judeus, escapariam da ira de Deus. E os judeus estavam aqui vivendo um sentimento de prepotência. A ira de Deus por ser o povo, a nação escolhida. Então Paulo quer deixar claro, nem mesmo vocês escaparão da ira de Deus. A ira de Deus, ela seria manifesta contra os pagãos,
os gentios, mas da mesma forma ela se manifestaria contra os religiosos cheios de justiça própria, no caso, os judeus. Paulo ele está então preparando o terreno, irmãos, para o que nós vamos ver ainda no capítulo 3, a conclusão inevitável: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, capítulo 1, uma ênfase nos gentios, capítulo 2, uma ênfase nos judeus, e a conclusão é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, no desenvolvimento de Romanos até aqui, essa compreensão da condenação, ela se dá mais ou menos nessa dinâmica aí. Primeiro, no capítulo 1, aos gentios, todo aquele que não é judeu, condenados pela criação e pela consciência. E aí a gente lembra daqueles versículos, né, que eles deveriam reconhecer a existência de um Deus, porque Deus se manifesta por meio, os atributos de Deus são conhecidos pelas coisas que foram criadas. No capítulo 2, ali no início que vimos, né, com o pastor Sidney, há uma mistura já ali, tanto para gentios quanto para judeus, né? Embora é claro que os aspectos gerais se aplicam a todos, mas há uma distinção de ênfase aqui para o público a quem Paulo está falando, e ali no início do capítulo 2, os primeiros 16 versículos, se volta para esses moralistas, tanto os gentios e judeus, e a gente precisa lembrar que a igreja de Roma, ela é uma igreja mista, no sentido de que ela tem gentios e judeus nessa igreja. Então Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja que é composta de gentios e judeus, e então uma exortação, colocando na verdade cada um no seu devido lugar, com o objetivo de apontar para o verdadeiro evangelho. Judeus condenados pela lei, é a ênfase que nós encontramos no texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Gentios e moralistas, então, são igualmente condenados diante da justiça de Deus, e agora, em Romanos 2, 17 a 29, que é o texto que nós vamos ler, Paulo revela que mesmo o povo escolhido, os judeus, eles carecem da sua glória. E isso simplesmente porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Agora, a gente geralmente pensa nessa ideia de acepção de pessoas no outro sentido: ninguém pode deixar ninguém de fora, né? Pois aqui Deus está deixando muito claro que Ele não faz acepção de pessoas, Ele realmente não deixará ninguém de fora, mas qual é o assunto? Condenação. Ninguém ficará de fora, em virtude do pecado. Então acompanhe a leitura, você já abriu a sua Bíblia, coloquei aqui nos slides para facilitar, mas convém que você leia na sua Bíblia agora, né? Então acompanhe a leitura em Romanos 2, a partir do verso 17, diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de
que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Os judeus, irmãos, por serem o povo escolhido por Deus, eles se achavam imunes ao julgamento divino. Na prática, eles entendiam que Deus iria tratá-los de uma forma até diferente no dia do juízo. Lembro até no Antigo Testamento, né, pela simples presença do templo, Israel achava que eles não seriam julgados, né, não receberiam a justa punição em virtude dos seus pecados, porque não, afinal de contas, né, está aqui o templo, é garantia para nós. Da mesma forma, essa mentalidade está aqui nos judeus, a quem Paulo, né, está confrontando. É claro que a gente sabe que Paulo está se utilizando de um discurso literário, né, ele imagina o seu interlocutor ali, e então ele imagina esse interlocutor fazendo perguntas e vai escrevendo, mas é claro que ele quer mirar um público que é existente, que é real, que no caso são os judeus até presentes ali naquela comunidade, naquela igreja. Então, na prática, eles tinham esse entendimento a respeito de si mesmos. Mas, se você colocar os seus olhos no versículo 11 e 12 do capítulo 2 ainda, nós vamos ver que é bastante claro, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, Paulo deixará ainda mais claro o estilo de vida desses judeus, que na prática eles viviam um pouco de acordo com essa expressão, né, que nós iniciamos aqui. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma espécie de mentalidade aqui está ocorrendo na mente de quem Paulo está exortando aqui. Então Paulo ele aponta para a hipocrisia e para o legalismo desses religiosos, deixando no fim das contas, irmãos, um alerta para todos nós. A conduta do cristão revela o que há no coração, e o viver de aparências, no fim das contas, é caminho de morte. Essa é a ideia central da mensagem de hoje. A conduta do cristão revela o que há no coração, não tem jeito. Um viver de aparências, no fim das contas, não se engane, é caminho de morte. E esse viver de aparência, no caso dos judeus, é denunciado pelo apóstolo Paulo aqui. Primeiro, ao apontar para a hipocrisia desses religiosos, e segundo, que contribui para esse primeiro, ao apontar para o estilo de vida legalista desses mesmos aqui. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem foca nos versículos 17 a 24. A hipocrisia dos judeus, ela é revelada pelo apóstolo Paulo. Basicamente, no capítulo 2, Paulo ele está deixando claro então aos judeus que a lei não dava a eles garantia a uma imunidade no julgamento, como eles pensavam. Pois o importante não era ter a lei, mas obedecê-la. Mais importante então no nosso caso, fazendo um transporte, do que carregar uma Bíblia embaixo do braço, é viver esta Bíblia. É viver esta palavra. Os judeus aqui, irmãos, eles presumiam que por ser o povo escolhido, então, seriam tratados de uma forma especial. E assim se tornaram presunçosos e arrogantes por ser o povo da aliança. Por terem recebido, de fato, a revelação de Deus, a lei e a circuncisão, que é o sinal da aliança de Deus. Então, nós vemos que aliança, lei e circuncisão faziam deles o povo particular de Deus, de fato. Deus tem uma aliança com Israel, e a lei foi de fato entregue a este povo, né, por Moisés. A circuncisão foi uma ordem dada por Deus como um marco. Não é à toa que no Antigo Testamento a gente vê os inimigos de Israel, muitas vezes, os homens de Deus valentes, eles chamam aquele incircunciso, né? Aquele que não tem uma aliança com Deus, aquele que não pertence, né? Que está em rebeldia. Então, estes
aliança, lei e circuncisão, de fato faz de Israel um povo particular de Deus, e Paulo, inclusive, ele continua o seu argumento no versículo 17, apontando para os privilégios que os judeus tinham, mas que foram mal apropriados por eles. Então, nesse primeiro conjunto de versículos, dos versículos 17 a 24, nós vamos ver Paulo, de fato, deixando claro as vantagens que os judeus, de fato, tinham, mas que foram mal apropriadas por eles, à medida em que eles deixaram de ser um instrumento de Deus. E como que eles deixaram de ser um instrumento de Deus? Quando não viveram de uma maneira coerente com a própria lei. Então, no versículo 17, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Está se voltando para os judeus agora com muita clareza. Aqui tem 3 privilégios alistados, revelando de fato evidências de um relacionamento especial com Deus. Primeiro, que tens por sobrenome judeu. O nome judeu, que antes se referia a uma pessoa da região ocupada lá pelos descendentes de Judá, ele foi aplicado ao povo israelita de um modo geral logo depois do exílio, porque a maioria dos judeus, vamos dizer assim, que sobraram, estavam ali naquela região dos descendentes de Judá. Então, a partir daí, todos os israelitas foram assumidos como judeus. E na época de Paulo, então, judeu, o termo, havia se tornado uma designação comum de qualquer pessoa que pertencia ao povo de Israel, então agora, sem uma distinção das tribos. Então, o termo sugere aqui, irmãos, a condição especial desfrutada pelo povo de Israel. Eles, eu sou um judeu. Então, havia isso no coração desses homens aqui, e, de fato, sugere essa condição especial desfrutadas por eles, em contraposição com todos os outros povos, que eram tidos como pagãos, que não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Então, ser chamado de judeu se relacionava à condição, então, de uma pessoa que pertencia ao povo da aliança. E Paulo não está refutando isso, ele inclusive está reconhecendo, tu que tens, por sobrenome judeu. Depois, o outro privilégio alistado aí nesses versículos, que repousas na lei. A posse da lei era de fato uma bênção legítima, mais uma vez. Mas o problema qual foi? Que o judeu, ele se orgulhava da lei de uma forma equivocada. Porque a gente vai encontrar algumas passagens no Antigo Testamento, onde o escritor ali, o profeta, ou o salmista, por vezes ele vai falar que tem orgulho da palavra. Então, não necessariamente você se orgulhar de algo é pecaminoso. Então, é você ter aquilo de tal valia que, olha, eu tenho prazer e não tenho vergonha, eu me orgulho. Há um aspecto positivo nesse sentido, mas aqui o judeu se orgulha de uma forma equivocada, porque há a dependência da lei, então, somos proprietários, ou Deus nos deu isso, produzia em seus corações um senso de confiança errado. Eles presumiam que, pelo simples fato deles terem recebido a tal revelação, isso os deixava imunes, mais uma vez, ao julgamento. Paulo vai deixar muito claro que não se trata disso, E te glorias em Deus, uma realidade na vida de um povo que havia recebido muitas coisas boas da parte de Deus. Ou seja, Paulo ele faz afirmações verdadeiras sobre a condição do judeu diante de Deus. No verso 18, ele continua acrescentando outros privilégios dos judeus, ele fala no verso 18, conheces a sua vontade. Vocês aí que conhecem a vontade de Deus, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Olha quanto reconhecimento de coisas positivas, de Paulo aqui, verdades a respeito do povo judeu. E isso se dava, essa instrução, esse conhecimento da vontade se dava pela exposição das Escrituras, nas sinagogas, pela diligência e aplicação no estudo da lei, inegável. Então, Paulo ele não está esvaziando a importância e o valor de ser um judeu no seu tempo.
né? Alguns até, em nossos dias aí, têm tentado achar alguma coisa, como se Paulo estivesse sendo contra os judeus. Uma total incoerência, né? O próprio Paulo era judeu, né? E não há espaço para a gente entender que Paulo está sendo alguma antissemita, que é alguma coisa do tipo, né? Então, Paulo, ao contrário, ele está reconhecendo as vantagens que os judeus de fato possuíam. E a grande questão é que diante dessas, entre aspas, né, vantagens, os judeus, então, eles deveriam agir de uma forma coerente, sendo um instrumento de Deus. Os orgulhosos religiosos, tendo recebido tanto, não haviam entendido o tamanho da responsabilidade que eles tinham. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, Paulo, ele enumera esse catálogo de vantagens aqui, versículos 17, 18, ele enumera esse catálogo de vantagens com um objetivo. Qual que é o objetivo? Desmascarar a hipocrisia judaica. Porque eles se apoiavam na sua religiosidade. No fato deles serem o povo da aliança, de possuírem a lei, julgando-se então superiores aos demais povos, mas eles estavam igualmente afastados de Deus por não viverem de acordo com o que eles professavam. E então Paulo continua no versículo 19: estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aqui os judeus são tidos como responsáveis por ensinar os outros, dado tudo o que eles receberam da parte de Deus. Eles deveriam de fato, irmãos, ser luz para as nações e abrir os olhos do cego. Esta era a missão de Israel. Esse deveria ter sido o papel dos judeus. A exortação de Paulo é de que os judeus, apesar disso tudo, apesar desse chamado, apesar de todas essas dádivas do Senhor para aquele povo, os judeus não estavam à altura dessa responsabilidade. Por quê? Porque não viviam de uma forma coerente. Mas os próprios judeus, eles continuavam se julgando superiores por serem os portadores dessas bênçãos. Eles não viviam de forma coerente, eram hipócritas, mas ainda continuavam batendo no peito: nós somos os portadores da lei, nós somos os guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorância, mestre de crianças. Então, todos os privilégios e dádivas que o povo judeu viesse a reivindicar não teria valor algum se não houvesse uma resposta de obediência sincera e consistente. E é exatamente essa obediência que está ausente e que Paulo então está exortando aqui os judeus. No versículo 21, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os judeus falavam, mas não viviam. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se você se apresenta como uma pessoa que confia em Deus e em sua lei, e até mesmo ensina a outros o significado dessa lei, e insiste com eles para que vivam em harmonia com ela, como é possível que você mesmo não pratique o que ensina? Irmãos, hipocrisia é a expressão de uma vida pública diferente da vida particular. É um padrão duplo: espírito crítico, julgamento de outros, mas cego para os seus próprios pecados. Tem a ver com vida superficial, onde o foco no que é externo se sobrepõe ao que é interno. Embora, é claro, que um coração obediente resulte em atitudes coerentes com a fé que professa. É bom ver alguém
obediente, com temor ao Senhor. Como é bom encontrar um crente de verdade no nosso caminho. E você não conhece, não tem nem uma semana, mas você já tem algo ali, uma intimidade. Porque tem prazer nas mesmas coisas, tem diálogo. É por isso que é muito estranho um deslocamento por muito tempo aí de crente com crente. Né? Porque crentes falam a mesma língua. Tem os espinhos, tem que aparar cada um deles, mas nós temos prazer nas mesmas coisas. Claro, um coração obediente resulta em atitudes, em frutos que nós podemos ver, mas hipocrisia tem a ver com aparência, mas num íntimo totalmente incoerente. A exortação de Paulo aos judeus, então, críticos ali do primeiro século, também se aplica a nós, cristãos do século 21. Se julgamos os outros, então nós deveríamos ser capazes de julgar a nós mesmos. Se ensinamos a outros, deveríamos ser capazes de nos ensinar. Se nos colocamos como mestres ou juízes dos outros, não temos desculpa para não ensinar ou julgar a nós mesmos. E só um parênteses, sim, o Senhor nos manda julgar, não nos tornarmos juízes sobre a vida dos outros, mas de que outra maneira você exortará alguém, senão discernindo, julgando as circunstâncias. Então cuidado com esse engano aí de que quem sou eu para julgar ou quem é você para me julgar. Espera aí, a palavra de Deus nos orienta a exortarmos mutuamente. Você vai fazer isso como? Discernindo as circunstâncias. Isso é julgamento. Discernir as circunstâncias e inclusive falar, arrependa-se, abandone. Não, então chama mais um, Mateus 18, outro, vai para a igreja inteira, com o objetivo sempre de ganhar o irmão, pode ir embora, porque o Senhor Jesus requer obediência, vida coerente. Então é uma exortação a todos nós. Agora, claro, acabei de falar isso, né? A conclusão de tudo isso, irmãos, não deve ser a de que é melhor então nós não nos posicionarmos biblicamente, é melhor então não ensinar mais ninguém, né? Deixando que cada um viva a sua vida de acordo com o seu próprio coração, uma vez que nós mesmos somos incapazes de viver uma vida plenamente coerente o tempo todo, não é verdade? Eu e você, esse é um tema complexo de a gente falar, de olhar no espelho, porque nós somos incoerentes no nosso dia a dia, nós pecamos, mas porque pecamos, a conclusão agora não pode ser de que então a conclusão deve ser, irmãos, a de que nós precisamos de uma postura de integridade visando a glória de Deus, de forma que aquilo que nós professamos seja uma realidade na nossa própria vida. É uma luta, vai até o último dia. O pecado, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia. Mas pecado confessado é pecado perdoado. E o que Deus requer de nós é uma vida de integridade, então, que basicamente, em suma, se refere a alguém que quando peca se arrepende e acerta e que busca viver em obediência. Então sim, ao preparar essa mensagem, imagina se eu não fui confrontado com as incoerências da minha vida. Fui. Mas agora, da mesma forma, tenho que vir aqui e ministrar a palavra de Deus que nos exorta a viver uma vida de coerência e de obediência às Escrituras, inclusive na mutualidade do exortarmos uns aos outros em relação aos nossos pecados. O problema, irmãos, então, dessa questão da vida incoerente, quando a gente vai olhando para os nossos próprios pecados, né? É claro que pecamos, o problema é quando uma vida dupla se torna o seu estilo de vida. E talvez você tenha brincado o suficiente com o pecado, a ponto de já estar com algumas áreas da vida até cauterizadas, peca que nem sente. E o pior, achando que por comparecer no domingo, no culto, achando que por ter nascido e sido criado em uma igreja, na igreja Betel, com toda a sua tradição, nos seus 66 anos, inclusive no último final de semana desse mês, nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja, achar que por isso você será aceito por Deus, achar que isso será suficiente para que Deus te aceite. Nós não somos judeus,
mas nessa postura de colocar a nossa confiança em religiosidade, parece que estamos próximos. Onde você tem depositado a sua confiança? No muito fazer, no serviço? Os teus contatos com os irmãos em Cristo é só quando você serve? Em um conjunto de regrinhas religiosas, no fazer o bem, onde você tem depositado a sua confiança? No fim das contas, então, irmãos, nenhum de nós será capaz de viver essa vida de integridade sem a intervenção de um Salvador, que é Jesus Cristo, o único que viveu em plenitude, sem pecado, sem hipocrisia, mas em total coerência com o que ele pregava. E somente então, quando se confia exclusivamente em Cristo Jesus, que nós podemos ter a certeza e a segurança da salvação. Já não há mais condenação, né? Que texto maravilhoso que eu repito aqui. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. E ninguém pode estar em Cristo pela metade. Ninguém pode estar em Cristo pela metade. Ninguém que está em Cristo odeia as Escrituras, não consegue ficar com os seus irmãos em Cristo, não cola, não é muita incoerência. Um verdadeiro cristão ama a palavra, apesar de correr atrás todo dia para viver essa palavra, e ama os seus irmãos, apesar do miserável, que até no culto que fomos, o pastor até falou lá, às vezes dá vontade de esgoelar, né? Ele falou, quem já sentiu vontade de esgoelar? Com certeza, né? Quem já não sentiu vontade de esgoelar alguém? Não escapa um, né? Mas o Senhor nos chama para viver em comunidade. Hoje é tempo de nos voltarmos para o Salvador em arrependimento, irmãos, por toda a hipocrisia, em arrependimento por toda a confiança depositada em qualquer coisa que não seja Cristo. Jesus não negocia a sua palavra, Jesus é o Senhor e requer dos seus súditos obediência, inteireza. Paulo está deixando então, mostrando aqui que muitos dos religiosos que se apoiavam na lei tinham uma conduta incoerente, agiam com uma justiça própria, julgando-se superiores aos demais, mas tendo um comportamento indigno. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos, irmãos, que religião, que religiosidade, de um modo geral, não é visto de uma forma positiva, já reparou? Isso porque religiosidade por si só não traz vida com Deus. O que Deus requer de nós é uma vida de coerência, o que na prática é nada mais do que obediência à palavra. Então, um viver de aparências é denunciado por Paulo, primeiro ao apontar para a hipocrisia desses religiosos, e segundo, quando Paulo aponta para o legalismo dos judeus, dos versículos 25 a 29. A partir do versículo 25, irmãos, Paulo ele dá continuidade à sua acusação aos judeus, revelando a atitude legalista deles também, que contribui, na verdade, para um estilo de vida hipócrita, essa atitude legalista. Legalismo pode ser definido como uma atitude que estabelece um falso padrão de santidade que é externo e não interno, baseado em aparência, não em essência. E aí Paulo ele fala, né, sobre a circuncisão, que é a retirada ali da pele do órgão sexual masculino, né? Então era um sinal, este sinal dolorido, né, por sinal ali, dado por Deus para selar a sua aliança com os judeus. Mas a circuncisão, ela não era um passe de mágica, nem um rito milagroso capaz de assegurar a salvação ali para aquele povo. Não era um seguro permanente contra a ira de Deus. No entanto, ao que tudo indica, eles depositavam a sua confiança no ato da circuncisão, quase como que um substituto para a obediência. Eu já estou com a marca, eu já sou povo de Deus, e viviam de um modo injusto. Esse pensamento errado é que os conduzia à soberba, à justiça própria, e é isso que leva Paulo a combater essa falsa segurança. Era como se o judeu então tivesse em mente, peraí Paulo, como assim? Você está achando que você pode nos equiparar, que nós podemos ser tratados do mesmo modo que os gentios?
até mesmo estando debaixo do perigo da ira de Deus, se a nossa circuncisão nos marca como pertencentes ao povo escolhido de Deus, herdeiros da promessa de Abraão, é como se eles tivessem isso em mente aqui. Paulo, no versículo 25, então, ele responde: a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, a circuncisão tem proveito somente se a lei é praticada. Se a lei é transgredida, essa circuncisão se tornou incircuncisão. Claro que não sumiu a marca do corpo ali do homem, mas não tem serventia alguma, ou seja, não tem valor. Ao passo que se um gentil, e aí no versículo 26, né, ele vai, a palavra incircuncisão faz referência ao gentil, né, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, se pois o gentil observa os preceitos da lei, então Paulo está dizendo aqui que quem não era circuncidado, se ele obedece os preceitos da lei, ele acaba sendo aceito por Deus, em virtude da sua obediência de coração. E essa obediência só é possível em Cristo Jesus. É claro que essa obediência tem a ver com a intervenção de Cristo na vida desse gentil. Então, na prática, Paulo está dizendo para os judeus que um homem circuncidado, que é transgressor da lei, é igual a um indivíduo incircunciso, que para o judeu era um iníquo, né? Então, é culpado diante de Deus. Paulo já havia afirmado, então, que a posse da lei não assegurava a salvação para os judeus, e agora ele afirma da mesma forma que a circuncisão, esse ato ali, nessa marca que tinha ali como marca do povo da aliança, que a circuncisão por si só não tem valor algum sem a obediência. Fato, irmãos, é que nem os judeus, nem ninguém pode guardar a lei em todos os seus detalhes. A lei, inclusive, é para deixar claro que todos pecaram, que não há um justo sequer. Então, no caso dos judeus, uma circuncisão que era meramente externa, não mudava a condição de injustiça diante de Deus. Porque olha os versos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Então, note que Paulo, ele está apelando para a questão da coerência aqui, de um viver coerente com a fé que se professa. O apóstolo, isso é importante, ele não está apagando o fato de que existem ricas bênçãos reservadas para os judeus como povo, ou que agora todo aquele que crê em Cristo e obedece aos seus mandamentos se torna um judeu interiormente. Nós não nos tornamos um judeu de maneira alguma, irmãos, porque depois obedecemos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, nada disso. Até porque no decorrer da carta de Romanos, Paulo ele faz uma distinção clara entre judeus e gentios e os planos de Deus. Capítulos 9 e 11, para judeus e gentios, ali fica muito claro. O que Paulo está enfatizando e dizendo nessa passagem é simplesmente que um judeu verdadeiro só o é de fato se o for por inteiro, não apenas externamente, mas interiormente. E isso tem a ver com obediência, com vida coerente. Não se apoiem na religiosidade de vocês. Vivam de forma coerente, obedecendo ao Senhor. Então, desde os primórdios de Israel, Deus chama o seu povo para mostrar um tipo de transformação interior. E nós vemos, inclusive, no Antigo Testamento, né, Deus falando de uma circuncisão de coração. É o que interessava ao Senhor. Uma marca no coração. Coração, biblicamente, é o todo ser, né? Que faz relação com todo ser. Então, algo que também somente Deus poderia fazer. E Paulo então quer deixar claro que o mero rito, a mera religiosidade, sem obediência não vale de nada. Na verdade, tornava o judeu ainda mais digno de julgamento. Porque olha tudo que vocês sabem, olha tudo que vocês deveriam ser, não há coerência. Vocês estão sendo condenados pela lei que professam. Porque se alguém deseja confiar na circuncisão, deve guardar toda a lei.
Não é o que Paulo vai falar nas suas cartas? E isso nenhum homem é capaz de fazer. A obediência que agrada ao Senhor se ampara em Cristo Jesus, o único que obedeceu em plenitude sem pecado. Coerência, irmãos, é uma marca importante na vida de qualquer um. É até admirável, né? Ver alguém vivendo de forma coerente, mesmo quando essa pessoa está firmada num sistema de crenças errado. É admirável ver alguém tão convicto, disposto a viver até as últimas consequências do seu sistema de valores, não é verdade? É admirável. Coerência impacta vidas. Quanto maior impacto terá a vida de um cristão que verdadeiramente vive aquilo que professa? Imagina. No entanto, nenhum de nós consegue viver uma vida de plena coerência na sua própria força. Nós somos incapazes. Na prática, nós somos hipócritas, né? No sentido de que quando tentamos, se a gente peneirar bem, a gente vai se reconhecer como esse hipócrita aqui também, porque somos incapazes de por nós mesmos obedecer ao Senhor e guardar ali os seus mandamentos em cada detalhe. Por isso todos pecaram. Nós precisamos de um Salvador, Cristo Jesus, o único que viveu de forma justa, coerente, cumprindo a lei. No mais, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa esperança, portanto, irmãos, consiste no fato de que a cruz de Cristo anula a hipocrisia. A cruz de Cristo anula o legalismo. Claro, precisamos nos arrepender de cada uma dessas atitudes. O pecado é um acidente nas nossas vidas, não pode ser um estilo de vida, uma vida dupla. Então, irmãos, viva de tal maneira que você possa trocar essa frase. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pela frase, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve coragem para falar isso. Pois o mesmo Espírito que habita no apóstolo Paulo, habita em nós, nos capacitando a viver essa vida de obediência, e aí sim, dia após dia, desbancando os ídolos do nosso próprio coração, para que Cristo reine em cada área das nossas vidas. Os verdadeiros filhos encontram deleite e prazer na correção do Pai, que corrige, que exorta, que ensina, que instrui os seus filhos. Então é tempo de nos arrependermos da hipocrisia de uma vida dupla. Não significa que você nunca mais vai pecar, mas encontrar refúgio em Cristo, até mesmo para as lutas mais penosas que você tem travado ano após ano, ano após ano por conta do pecado. Somente Cristo que pode dar coerência para as nossas vidas. O Senhor Deus Pai, santo e justo, olha para nós, os que estamos em Cristo Jesus, e vê Cristo Jesus, justo, coerente. Que alívio é saber que o Senhor Jesus é a resposta para as nossas incoerências. Ele deseja que a gente viva uma vida plena, que glorifique o nome dEle a cada dia. Isso envolve confissão de pecados, isso envolve o reconhecimento de quem somos, isso envolve abandonarmos uma religiosidade de máscaras, sabe? Agora é claro, é bom estar com o povo de Deus, mas cuidado para não achar que o que te faz ser aceito por Deus é você bater teu cartão aqui em culto de ceia. Mas é claro que os filhos têm prazer em estar com os irmãos, né? Que o Senhor ministre ao nosso coração por meio desta palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Convido a equipe de louvor já se dirigir aqui. Gaste um minuto, um tempinho, concentrado em oração. Feche seus olhos. Diante dessa palavra que nos instrui a respeito do contexto ali de Paulo ao escrever cartas aos Romanos, de que maneira o Senhor ministra ao seu coração essa noite sobre o estilo de vida pelo qual você tem vivido. Coloque-se diante do Senhor.
Ouça a voz do Espírito Santo, te trouxe aqui essa noite para ministrar ao teu coração esta palavra, este texto. Bondoso Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor conhece cada um de nós no mais profundo da nossa intimidade, sabe como temos vivido, sabe como foi essa semana, sabe das nossas lutas. Nós queremos, Senhor, reconhecer que sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Deus, nos corações a quem o Senhor tem ministrado profundamente, exortando sobre essa vida dupla, essa vida de incoerências, eu clamo que o Teu Espírito convença do pecado, do juízo, possa haver arrependimento, mudança de vida, porque em Ti há possibilidade de transformação, há possibilidade de viver essa vida de integridade, que quando peca, acerta, que quando pecam, vai acertar com o irmão. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Sem Ti nós não podemos viver essa vida coerente. Obrigado por Cristo Jesus, que foi fiel até a cruz e viveu de um modo justo, coerente, e nós recebemos do Senhor não só a salvação, vida eterna, mas a própria apropriação desta vida coerente e justa, ao passo que quando o Senhor nos olha, enxerga Cristo Jesus e nos aceita pelos méritos de Cristo, e por tamanha graça nós queremos corresponder com uma atitude de reverência, de entrega, de contrição de coração. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, queremos agir como sal nesta terra, como luz no mundo, e queremos então, Deus, e clamamos pelo Teu socorro, para viver essa vida de coerência. Oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.